Começou a gravação aqui. Boa noite a todos, nós estamos muito felizes com a sua presença. Estamos aqui nesse momento iniciando o nosso estudo da Escola Sabatina nesse sábado. Hoje é dia 8 de agosto de 2020. Nesse momento nós estamos na igreja, nesse momento que a gravação vai ao ar, mas de fato nossa gravação é feita sexta-noite, né? Agora são 8h20 aproximadamente. Estamos aqui com alguns professores, iniciando nossa classe e também com a presença do nosso pastor. Portanto, seja bem-vindo e nós vamos juntos aqui aprender bastante pela graça e pelo poder de Deus. Queria pedir aí para o nosso amigo Enoque, por favor, Enoque, fazer a oração aí de introdução aí desse estudo, desse tema que nós vamos avançar. Oremos então. Potentíssimo Pai que habita nas santas alturas, louvado e honrado e glorificado seja o teu nome. Nós te adoramos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos dessa semana e pedimos que nesse momento o Senhor possa iluminar a nossa mente através do estudo da tua palavra como auxiliar à lição. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e que possamos compreender todos os detalhes dessa lição. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Enoque. Então, nós estamos na lição número 6, estudamos a lição número 6. O tema central desse trimestre é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. E o tema dessa semana foi Possibilidades Ilimitadas, a lição de número 6. E o verso áureo fala, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós temos aqui alguns professores e temos a presença também do pastor Luciano que está entre nós. E queria pedir para o irmão Madison, esse verso aqui, mas um só e o mesmo Espírito, esse verso vai dizer que é o Espírito quem vai conduzir. Como é o trabalho do Espírito Santo nessa introdução da lição? Por favor. Ativar aqui, pronto. Boa noite, irmãos. Olá. Feliz sábado a todos. Esse versículo ele é maravilhoso, rapaz, que ele claramente diz que o Espírito Santo, somente ele, que é um só, esse Deus maravilhoso, esse Deus Espírito Santo, é que faz todas as coisas para a salvação aqui do ser humano. E de que coisas são essas assim que ele faz? Ele distribui os dons, lhe doa, né? Da forma que ele quer, a quantidade que ele distribui para cada pessoa de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que desenvolve os dons que ele doa, essa pessoa fica habilitada para ele conceder mais. E é algo fantástico que o Espírito Santo faz com o ser humano para salvar outros seres humanos. E o propósito do Espírito Santo é salvar todas as pessoas, usando pessoas para isso. Isso é que nos deixa alegre e feliz, saber que Jesus Cristo esteve aqui na Terra e orou pelos discípulos, orou por mim e orou para que todos nós estivéssemos cheios do Espírito Santo. E agora nós temos esse poder Espírito Santo, Deus Espírito Santo com cada um de nós, para nos salvar e ajudar a salvar outras pessoas também. Isso é maravilhoso. E ele faz tudo da forma que ele quer, de forma individual, divide individualmente, de acordo com a capacidade de cada um, os dons para a salvação de outras pessoas. Deus seja louvado por isso. Amém, amém. Pastor Luciano, a lição começa apresentando que Deus tem um chamado para cada um daqueles que aceitam o convite. E ele vai falando que nós somos a luz do mundo, somos os embaixadores, somos o sacerdócio
Qual a sua visão nesse contexto inicial da lição dessa semana? Estamos te ouvindo não, pastor? Ainda não. Ainda não, pastor? Ok. Então, Romário está na atividade ali, está bastante atento. Romário, no contexto inicial aqui dessa lição, a lição apresenta aqui que nós somos a luz do mundo, o que representa essas denominações que a Bíblia apresenta daqueles que são capacitados pelo Espírito Santo. Boa noite a todos, que alegria estar mais uma vez participando da classe de professores. Maravilha, David, maravilha. E ele complementa mais. Depois que você receber tudo isso aí, ele agora nos chama, que nós somos o sacerdócio real e nós passamos a ser a luz do mundo. É brincadeira? Você que saiu das trevas, agora você anda na maravilhosa luz. E agora você passa a ser luz. Então, quando Deus nos chama para testemunhar dele, é porque ele confia em nós, ele acredita em nós. Ele nos deu essa missão e esse dom é um dom especial. E assim, mas esse dom é só para algumas pessoas? Não. Esse dom é para todos. E o chamado divino é para todos. Não pensa que só alguns cristãos são escolhidos para receber os dons espirituais? Não. E assim, o mesmo Deus que nos chama para testemunhar é para servir, nos habilita para a tarefa. Então, assim, quando ele nos chama para isso daí, ele também está nos habilitando. Aliás, essa lição, essa semana, foi uma lição que mexeu muito comigo. Nós, gestores, né, a gente tem aqui vários pontos aqui nessa lição que mexem com a gente. Porque a gente vai entender, vai compreender dentro do desenrolar da lição que tem alguns atributos aqui que o gestor lidar com ele. Entendeu? E a gente vai no desenrolar da lição, a gente vai ver isso aí. Entendeu? Então, assim, foi bem interessante quando você toca nesse assunto, você passa dessa maneira, entendeu? Então, quando Deus nos chama, ou quando nós dedicamos nossa vida ao serviço, nossa possibilidade de servir são infinitas. A nossa possibilidade de servir no ministério é infinita. E tanto é que são possibilidades ilimitadas. Não tem limite para nós. Entendeu? Dentro da palavra dele, dentro do conhecimento, dentro daquilo, tudo que ele nos capacita, dentro das possibilidades que ele nos coloca aí, é ilimitada, meu amigo, é infinita. A gente vai fazer a obra, entendeu? Assim, quando a gente pensar que não, o que eu estou fazendo? É isso que Deus quer que a gente faz, entendeu? Então, é maravilhoso, assim, essa lição dessa semana. Foi muito boa. Amém. Obrigado, Romário. Avançando aqui no assunto, eu vou pedir que vocês aí, que à medida que eu pedir ajuda, eu pedir para vocês estarem com a webcam ligada e voltada para o rosto, tá bom? Porque aqui na nossa gravação ela foca somente quem está falando. Então, avançando aqui na lição de domingo, o tema é muito interessante, só o tema aqui dá muito comentário. Diferente nos dons, mas unidos no serviço. Como que essa diversidade dos dons pode trazer a unificação? Léo, queria que você nos ajudasse a entender essa variedade de dons que o Espírito Santo concede para a igreja. Como que isso vai contribuir para que o serviço final seja fortificado, seja enaltecido? Como que essa diferença dos dons na pluralidade vai ajudar o corpo de Cristo?
Léo. Tá dando certo aí, não? Ok, enquanto o Léo acaba de ajeitar ali as questões técnicas, Enoque, tá em condições de nos ajudar aí, amigo? Fala para nós aí então, Enoque, sobre essa questão dos dons e a unificação pelo serviço. Pronto. É interessante que a lição, ela traz temas assim, esse tema muito aos dias nossos, né, aos nossos dias atuais, e eu até gostaria de subverter um pouco a ordem da lição com essa pergunta, porque a lição de sexta-feira tem uma nota que eu acho muito apropriada para essa questão que você coloca, David. O penúltimo parágrafo diz assim: cada servo tem algum legado pelo qual é responsável. E os vários legados são proporcionais às nossas várias habilidades. Distribuindo seus dons, Deus não agiu com parcialidade. Ele distribuiu os talentos de acordo com as aptidões conhecidas de seus servos e espera o retorno correspondente. Então, respondendo à sua questão, David, que é muito pertinente, é muito importante, Deus, sabiamente, Ele distribui os dons para que nessa distribuição de dons haja riqueza na unidade. Então, veja, não significa que pelo fato por exemplo, a família Farias na nossa igreja é uma bênção na área musical. Não significa que pela família Farias ser uma bênção na área musical, quase todo mundo lá canta e canta muito bem, que eles sejam os mais importantes da igreja. Por quê? Porque tanto quanto eles, tem o David com a sua família, que introduz um dom maravilhoso, que é o dom de administrar a igreja, que é o dom de pregar, a Sâmara com o dom de cuidar dos jovens, dos adolescentes. Então, veja, não significa que o dom do David de pregar, que é um dom maravilhoso, e da Sâmara de cuidar das crianças, seja um dom mais importante do que o dom, por exemplo, da família Farias. Então, nessa conjunção de dons, a igreja se torna um único todo, capaz de dar uma unidade fantástica para a igreja, um enriquecimento fantástico para a igreja. E é interessante aqui a nossa lição de domingo, que diz assim: André era sociável, extremamente consciente dos que o cercavam e sensível aos outros. Tomé tinha tendência natural de questionar e muitas vezes duvidava. Cada um desses discípulos, embora tivesse personalidades e dons diferentes, generosamente usado por Deus para testemunhar dele. Ou seja, cada um com a sua, com o seu dom, com a sua qualidade, contribuiu, corroborou para que o corpo de Cristo fosse exaltado. Muito bom, Enoque. Muito profundo, bem explicado. Só um pouquinho aí, Márcio. Deixa eu falar com o pastor aqui. Pastor, tá no jeito aí? Está me ouvindo agora? Sim, sim. Pastor, fala um pouquinho para nós sobre a unidade. E aí, na sequência, o irmão Madison complementa. Tá, irmão Madison? Deixa o pastor dar a sua contribuição, por favor. A questão da unidade, irmãos, esse sempre foi um desafio da igreja, né, como corpo de Cristo. São duas coisas que são desafiantes. Uma é a unidade, porque nós temos uma diversidade muito grande dentro da igreja. E a outra questão é a missão, realizar a missão de Cristo. Veja, a questão da unidade, ele é fruto de em primeiro lugar, de uma consagração, né? Esse mesmo Espírito que concede os dons é o mesmo Espírito que santifica. Não adianta nós termos uma igreja diversa de dons se o povo não está unido. E para isso é necessário que cada um tenha a sua vida consagrada, a sua vida individual consagrada. A gente não pode esperar que a igreja em si seja reavivada no seu todo, quando cada um de nós não tem essa consciência dessa consagração.
Por isso eu acho que o buscar o Espírito de Deus em consagração nos leva a ser unidos e também ser humildes, porque é como eu estava falando aí, às vezes eu não tenho um dom, por exemplo, eu não tenho o dom de cantar. Eu acho que eu não sou desafinado, não. Tem gente que é desafinado que dói, né? Mas eu acho que eu não sou desafinado, mas eu não tenho um dom de cantar. Isso não é minha praia, não. Mas eu vou ficar chateado porque eu não tenho um dom de cantar? Eu tenho que ser humilde e eu saber que meu dom, unido ao do irmão, lá vai complementar o corpo de Cristo, né? Muito bom, pastor. Obrigado. Irmão Madison queria fazer mais uma complementação? É que eu achei interessante, irmãos, aqui, só comentar, é um negócio bem simples. A igreja, rapaz, como ela não é homogênea, são as pessoas diferentes. Eu tenho analisado, assim, a igreja, desde que eu vim para o corpo de Cristo, a diferença, né, que, assim, às vezes, uma forma de passar uma mensagem que não vai chegar aos ouvidos daquele ouvinte. Mas eu tenho o irmão Romário aí, que ele tem uma forma de transmitir a mensagem que vai conseguir. Então, assim, eu fico analisando, assim, ele tem um dom, mas ele usa o dom daquela forma. Eu tenho só que eu uso esse dom do meu jeito. E eu fico impressionado como o Espírito Santo usa a minha personalidade, a personalidade do pastor Luciano, a personalidade do Romário, do David, de forma diferente para passar uma mensagem e essa mensagem chegar ao coração daquela alma e ela atender e ouvir a palavra. Então, e aí a lição vem trazendo uma analogia aqui, não é um clube de campo com pessoas da mesma origem, mesmo pensamento. O corpo de Cristo não é homogêneo. Pessoas diferentes, com forma, uma personalidade diferente, é que Deus usa para a salvação de outras pessoas. Isso é fantástico, acho maravilhoso isso. Amém. Muito obrigado, Madison. Acho que aí completa, né, essa questão da diversidade e a unificação do propósito. Avançando um pouco o nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre Deus como o doador de todos os dons. E nessa noite nós temos a alegria de ter um professor, quem sabe aí pela primeira vez aqui online. Ele é um guia de turismo, conhece Trancoso ali como o palmo da mão e cada árvore ali ele sabe até o nome. Ô Dornelles, nos ajuda a entender aí Deus como doador dos dons. Como que Deus concede esses dons para a igreja? Ok, boa noite. É o seguinte, quando a gente fala que Deus é o doador, na realidade é Ele que comanda a nossa vida. Por comandar a nossa vida, Ele dá para cada um dom. O irmão Matos falou uma coisa interessante, cada um faz do seu jeito, o que é um dom individual, né? Tem gente que é bom pregador, ou tem um bom cantor, mas o interessante é que os dons são tão bem distribuídos por Deus, com essa doação que Ele faz para nós, para que nenhum de nós sejamos inferiores uns aos outros, somos todos igualados, equiparados na mesma situação. Então, aquele camarada que foi elevado a diácono, né, ele tem o mesmo peso daquele que está lá cantando comigo, com aquele que está pregando. São dons individuais dados pelo próprio Deus. Eu fico feliz com isso porque eu sempre tentei cantar muito na igreja e nunca consegui, né? Não sou um grande cantor, canto mais ou menos. Mas me apeguei bastante à percussão e é uma coisa que para mim é um dom que Deus me deu. Então eu faço um somatório. Na banda, como diz o David, vai ter batuque hoje. Claro, porque vai ter alguém que recebeu o dom de fazer um batuqueiro. Para fazer uma batucada ali, né? E é isso aí. Valeu, Dornelles. Obrigado pela sua primeira participação. É bom ter você. E a gente nota que até a nossa própria classe aqui é um protótipo disso, né? Você tem pessoas em vários bairros distintos da cidade, são profissões diferentes. E podemos perceber aí, Léo, próxima pergunta é para você, amigo. Léo, nós podemos notar aí que Deus, ao conceder os dons, Ele tem um propósito para cada pessoa. E aqui na lição de segunda-feira fala sobre uma parábola. E nessa parábola ele deixa a casa aos cuidados dos servos, ele indica como seria o trabalho e como que Cristo
quando esteve aqui nessa terra, ele buscou mostrar para os discípulos a ilustração dos dons, dos talentos, na visão de Cristo. Léo, como que ele enxerga a composição do trabalho para cada um dos seus servos? Ele distribui na mesma proporção? Como que Jesus Cristo buscou ensinar isso? Tá me ouvindo, David? Ouvindo? Agora Tá me ouvindo? sim, Léo. Agora sim, né? Olha só, eu acho assim, Deus é a coisa mais perfeita, né? Porque ele não coloca um fardo além da pessoa, que a pessoa não tem capacidade de carregar. Então, ele distribui cada um com a capacidade que ele possa desenvolver, né? E tem pessoas que têm o dom de ganhar dinheiro, tem pessoas que têm o dom de ajudar, de recepcionar. Né? Então, cada um de nós, Deus dá um dom com um objetivo específico. De quê? De nutrir a igreja, de fortalecer os irmãos da igreja. Né? Então, cada um tem como tem um provérbio que diz assim, ninguém é tão sábio que não possa ensinar, aprender, e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Então, cada um de nós tem um dom e Deus vai cobrar de acordo com o dom que a gente tem, né? Muito bom, Léo. Obrigado aí pela sua contribuição. E falando agora aqui com o Romário. Romário, na semana passada, nós tocamos no assunto que, na verdade, era o assunto dessa semana. E aí eu queria que você desse mais uma lembrada aí, ressaltando o momento em que a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. Que momento é esse, Romário? É no momento que a pessoa fala em línguas? É no momento que a pessoa profetiza? É no momento que a pessoa cura? Que momento é esse, Romário? Quando nós batizamos, David, quando nós batizamos, aí a saber que realmente nós estamos aí recebendo o Espírito Santo, estamos já prontos para David, aí assim, que me mentou essa questão, quando eu disse lá no início da lição, porque assim, nenhum capital físico ou intelectual ou espiritual, ele deve ser menosprezado dentro da igreja. Assim, o capital intelectual eu já conhecia, o capital físico eu já conhecia também, agora mais o capital espiritual. O autor da lição foi fantástico nisso aí, quando ele faz esse engajamento, quando ele coloca isso aqui, entendeu? Olha, irmãos, é realmente para a gente ficar completo, é para a gente ficar completo, porque é muito importante quando ele faz tocante a isso aqui, entendeu? Então, quando nós recebemos aí o batismo, né, e a gente faz toda esse preparo, assim como Jesus, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, né? Foi batizado em águas, recebeu o batismo do Espírito Santo. Rapaz, não é diferente com a gente. Não é diferença. Qual a diferença que a gente tem? Nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja com um propósito, assim, no trabalho de ganhar almas, de levar pessoas aos pés de Cristo. E essas pessoas, assim, quando decidem ao batismo, irmãos, nossa, isso é muito maravilhoso, entendeu? Isso aí, ali a pessoa está selando ali a fé dela com Cristo, o casamento dela com Cristo. Então, assim, a semana passada, quando a gente toca nesse assunto, e hoje ele vem, assim, preparadíssimo para a gente está realmente num estudo maravilhoso. Então, aqui, Deus deseja que estejamos certos de que Ele cumpre sua palavra e concede dons espirituais para abençoar a sua igreja e o mundo. Então, Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar o mundo. É isso que Deus quer fazer. Nossa, isso é maravilhoso, tá? Então, é só mesmo a gente conseguir mesmo firmar nossa fé, ficar alicerçado nisso aí e ir para o céu. Tenho certeza disso aí, tenho absoluta certeza, porque a gente está até hoje nesse caminho, dentro da igreja, nos preparando cada dia, cada minuto, cada instante, no estudo da palavra, na pregação do evangelho, na salvação de pessoas. É porque a gente quer ir realmente para esse lugar maravilhoso que Jesus está lá preparando para nós e nos aguardando. Amém. Obrigado, Romário.
Avançando o nosso estudo, passamos aqui pelo que estudamos na terça-feira, o propósito dos dons espirituais. Enoque, Deus, ele tem um chamado, ele tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não nos criou, nos abandonou, mas ele tem um plano singular para cada um de nós. Fala um pouco mais para nós aí, Enoque, sobre essa concessão consciente, intencional de Deus para cada um dos seus filhos. O texto que orienta essa questão, que está lá em 1 Coríntios 12, verso 7, diz que visa a um fim proveitoso. Forte isso, né? E aí o conceito, ele se constrói também com Efésios, com a ideia de um corpo, né? Em que cada um tem um dom e que trabalha com um único propósito, que é compor a funcionalidade do corpo de Cristo, né? Então, essa lição de terça-feira me chamou muito a atenção. Ela, inclusive, introduz o assunto de quarta-feira, que é descobrindo os dons, nas 3 últimas linhas, ela introduz. E aí, me deu um puxo de orelha, porque, né, quanto tempo a gente é líder, e às vezes a gente esquece que o papel da liderança, tanto quanto liderar, é formar novos líderes, né? E é ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons. Olha o que essa nota diz aí no finalzinho. Diz assim: a função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-los para edificar o corpo de Cristo. Meus amigos, isso aí é muito forte, porque se você é um bom líder, não basta ser um bom líder. Você precisa ser um bom descobridor de talentos. Você precisa ajudar as pessoas a descobrirem os seus talentos. E eu não me esqueço de quando eu era criança, que me colocaram com 9, 10 anos de idade para pregar no culto de quarta-feira. Minha mão suava mais do que tudo. Mas, ai de mim, se não fosse o irmão Raimundo Leite, ancião naquela época, que cuidava da escala da igreja naquela época, ai de mim se não fosse ele, e ele não me tivesse colocado naquele primeiro culto de quarta-feira, com 9 para 10 anos, para pregar o meu primeiro sermão. Eu não sei o que seria de mim. Não foi dos melhores, foi terrível, viu? Foi muito ruim, foi muito difícil. Mas foi o caminho para Deus me abençoar com bênçãos na área da pregação do Evangelho. Então, eu e você, que somos livres, temos que ter essa responsabilidade de ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons. Amém. Muito bom, Enoque, muito bem abordado esse assunto. E quando nós prosseguimos, pedir para o pastor nos ajudar aqui, entendendo, pastor, sobre o aspecto do descobrir os dons. Porque tem pessoas que têm dificuldade nesse processo aí, pastor. Anteriormente o senhor fez alguma menção. Tem pessoas que têm dificuldade de desenvolver, de conhecer, de aprimorar esse dom. Como que a lição nos apresenta Cristo, nosso orientador, e como que a gente pode servir a igreja melhor se a gente identificar a realidade dos nossos dons? Irmãos, a gente sabe, por exemplo, tem um pensamento que diz assim, né? A gente só aprende a pregar pregando, né? Não sei pregar não, depois vai pregar para ver se você descobre se você aprende a pregar ou não. Mas nem todo mundo nasceu para pregar. Alguns nasceram para cantar, outros nasceram... aqui até citou alguns, como ministério, serviço, doação, encorajamento. Tem pessoas que não sabem pregar, mas sabem dar um conselho, sabem encorajar. Agora, o que eu acho interessante, ainda unindo esses dois aspectos com relação aos propósitos dos dons espirituais, veja que os propósitos é edificar a igreja de Deus
desenvolver os dons, mas também o propósito é pregar o evangelho, é cumprir a missão. A gente tem que entender, nós podemos cumprir a missão com o dom que eu tenho. Eu sei fazer pão, eu sou hospitaleiro. Se você é hospitaleiro, nem todo mundo é hospitaleiro, não. Eu conheço pessoas que não querem receber ninguém em casa, não, meu amigo. Eu acho que vocês também conhecem. Mas esse descobriu que ele é hospitaleiro, por que não ficar de olho aí na igreja, aquele visitante, aquele amigo que vai a primeira vez, diz assim, eu vou convidar ele para lá para casa para almoçar. Isso, gente, isso é uma obra que está sendo feita. Por isso, o que eu quero destacar é o seguinte, queridos, independente do dom que nós temos, é certo que nós podemos, a gente só aprende a descobrir ele, vai aprender que a gente pratica, né? Mas a gente vai perceber que existem uns que a gente tem mais facilidade do que outros, mas o propósito é levar as pessoas a Cristo, cumprir a missão, porque se esse dom, no propósito dele não for cumprir a missão, ele vai morrer em si mesmo, e o que acontece? Há muitas pessoas que têm dons, e a Bíblia diz que vão se perder. Agora, se a pessoa tem um dom, mas ele também tem os frutos do Espírito na vida dele, ele não se perde. Por isso, por quê? Porque o diabo pode até produzir os dons, mas uma coisa que o diabo não faz é reproduzir os frutos. Por isso, o dom que você tiver, você pode fazer bem feito, com o propósito de salvar essas pessoas, levar essas pessoas para o reino de Deus. Amém, amém. Irmão Madison, nos ajude aqui no avanço desse assunto. Se uma pessoa tem o desejo de descobrir os dons que Deus concedeu a cada um de nós, o que Jesus nos convida a fazer em contrapartida? O indivíduo até quer desenvolver os dons. Qual que é a parte da pessoa nesse aspecto aí em responder esse chamado divino? O versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, irmãos, diz que de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo que todos nós precisamos para a gente desenvolver o dom é pedir sabedoria a Deus. E o apóstolo Tiago diz que Deus dá sabedoria em abundância. Se a gente não tem, peça a Deus que Ele vai nos dar. Então, a pessoa que quer descobrir o dom, primeiro passo, tenha humildade e peça a Deus a sabedoria para descobrir esse dom. Um outro segundo passo seria ele fazer o teste. E aí onde vem talvez a maior dificuldade é que assim, a pessoa às vezes ela não se conhece ainda, ou às vezes falta oportunidade da liderança ou da igreja como um todo para que ele teste esse dom que talvez ele tenha, né? E aí é onde ele vai precisar fazer esse teste para ele descobrir se realmente aquele é o dom dele. E aí ele fazendo o teste, ele gostou daquilo, ele tem prazer naquilo que ele fez, ele vai agora desenvolver, que à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai fazendo, ele vai aperfeiçoando esse dom e o Espírito Santo vai conceder outros dons para ele também. Então, esse é o trabalho maravilhoso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Eu me lembro quando eu batizei, eu me lembro que não tem batismal mesmo, eu falei assim, eu quero sair para pregar, para trazer minha família toda aos pés de Jesus. E não sei, lá no tanque batismal, eu falei isso, e olha que eu tinha timidez de falar para uma pessoa. E assim, graças a Deus, Deus me deu assim, a possibilidade de eu falar para muitas pessoas. Ainda dá aquele frio na barriga, é verdade, porque falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, mas ainda assim eu gosto de fazer isso. E assim, eu me lembro que assim que eu batizei, eu quis também inventar de cantar, pastor, não foi só você não, mas eu fiquei com medo dos irmãos sair tudo da igreja. Aí eu parei, deixei, fiquei só por a parte missionária mesmo, de dar estudo bíblico, que eu gosto muito de fazer também, e as mensagens quando tem a oportunidade. Então, a gente vai descobrindo por aí, fazendo o teste, assim, quando a pessoa precisa estar disposta ao Espírito Santo para ele fazer o que ele vai mandar. Ele vai testando até que ele vai descobrindo. Essa é a bênção. Muito bom, meu Madison. Todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra, já quis passar pela área da música, porque é um encanto, né? Mas maravilhoso.
Dornelles, queria que você nos ajudasse. Eu vou perguntar uma coisa que não está na lição, tem um cunho assim de opinião, um cunho particular. Dornelles, a lição está falando aqui do desenvolvimento dos dons que a pessoa precisa buscar, precisa se conhecer. Considerando, Dornelles, uma pessoa que está na fase de engatinhamento do seu dom, está aprendendo a cantar, está desenvolvendo a musicalidade, a recepção, seja qual for o dom. Dornelles, qual a importância do elogio para quem está aprendendo a desenvolver um dom, na sua visão? O elogio é muito importante, entendeu? As pessoas têm que ter um incentivo de fazer alguma coisa, né? E quando eles estão querendo fazer de todo o coração, a gente tem que ajudar muito. Agora, o que é importante dizer a respeito do dom também, vou fazer um comentário interessante, que em 1998, eu estava ensaiando como baixo num conjunto lá no Rio Grande do Sul. E nós tínhamos um maestro... Está me escutando ou não? Está escutando? Sim, ouvindo bem. Tá. Tinha um maestro lá, eu era terceiro baixo reserva, imagine só, eu não era nem o titular do pessoal que cantava ali. E ele fazia um teste nas pessoas, e ele dizia o seguinte, ele era um camarada que dizia assim, eu não posso enganar ninguém. Eu incentivo quando eu sei que a pessoa precisa do incentivo e vai ser incentivada a fazer o melhor. Mas chegou muita gente ali e não tinha o dom de cantar, e que, lamentavelmente, ele teve que dizer, olha, seu dom não é esse. Às vezes a gente pega e elogia alguma coisa que a pessoa vai querer fazer e não é aquele dom que ela tem que desenvolver, é outro. Então, aí vai ter que ter uma interessante que é saber filtrar bem a situação para que a pessoa, né, seja recebida no meio do grupo de uma maneira diferenciada. Nem todos nasceram para cantores, nem todos para musicistas, nem todos para pregadores, mas todos nasceram para uma coisa importante: testemunhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o mais importante dos dons que nós teremos, nós temos que ter. Amém. Muito obrigado, Dornelles, muito bem explanado. Avançando o nosso estudo e também já partindo para a reta final, vamos falar agora sobre o desenvolvimento dos dons. A pessoa recebe um dom e a lição apresenta que a pessoa não nasce sabendo desempenhar plenamente o dom. Nenhum de nós aqui nasceu sabendo falar a língua portuguesa, né? Isso foi aprimorado, assim, compassivamente, bem lentamente. E nesse desenvolvimento dos dons, aqui a Bíblia tem a parábola dos talentos. Um recebeu 4 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1 talento. E Jesus contou essa parábola. Léo, gostaria da sua participação agora. E, de acordo com essa parábola, o que Jesus queria ensinar para nós? Como nós devemos utilizar nossos dons, buscar multiplicá-los? Qual a sua análise sobre esse ponto? Eu vou responder essa pergunta, David, com um comentário da lição de sexta-feira, que diz assim, os nossos dons, ele cresce na medida que a gente vai praticando, né? É igual um exercício na academia. Quando você vai praticando, o seu corpo vai reagindo de uma forma. Se você para de praticar, o seu corpo fica atrofiado. É igualmente os dons que Deus nos concede. Se nós colocamos em prática e começa a usar na igreja, aos pouquinhos, você vai conseguindo desenvolver os dons. Mas eu acho também interessante também, David, que Deus dá o dom, mas Ele dá o livre-arbítrio também para a gente fazer e aplicar da forma que a gente acha que tem que fazer, né? Por exemplo, a pessoa que ganha muito dinheiro, por exemplo, ele tem o dom, ele pode ter o livre-arbítrio para poder investir na área que ele quiser, por exemplo, né? Se ele é evangelista, então cada um de nós tem o livre-arbítrio de praticar esse dom. Só lembrar que quando Cristo voltar, Deus vai pedir conta daquilo que a gente fez com cada dom. Deu para entender? Sim, compreendido, Léo. Muito obrigado.
Agora eu queria a ajuda aí do Romário. Romário, quando uma pessoa vai desenvolvendo seus dons, ela pode, assim, desenvolver e satisfazer aquele que concedeu o dom, como Jesus mesmo elogiou, Deus mesmo elogiou os 2 primeiros servos, né, porque aplicaram os seus dons. Há também aquele outro extremo de quem não desenvolve os seus dons. Qual é digamos assim, a sentença, Romário, para quem desenvolve o seu dom, e qual é a sentença para quem esconde o seu dom e não atende ao chamado espiritual? As duas perguntas com uma só resposta, David. Deus toma, não adianta. Toma, David. Irmãos, observe para a gente ver a parábola dos talentos. É uma lição maravilhosa para todos nós, gestores, empreendedores, pastores, líderes da igreja, entendeu? Porque, irmãos, a gente sabe da capacidade, assim, de cada um. Não que o servo ali estava escolhendo, ou o mestre estava escolhendo, ou o patrão, ou Jesus. A parábola, assim, ela é bem, assim, taxativa. Ele escolhe ali o potencial de cada um deles. E ele dá ali a porção para cada um. Eu acredito que ele olhou, sim, para o potencial de cada um ali, e ele distribuiu ali os seus talentos com sabedoria. Porque você imaginou se ao que fosse realmente esconder o talento, ele tivesse dado maior porção, provavelmente ia tomar maior prejuízo. Então, assim, ao que desenvolveria mais, ele deu porção maior. Ao que desenvolvia mais ou menos, ele deu porção menor. E ao que parece que ia realmente enterrar o talento, ele deu ali. Mas ele, quando chama cada um, ele faz um negócio interessante com cada um deles. Na verdade, irmãos, onde há boa vontade, o apóstolo Paulo disse que o homem tem boa vontade, vai desenvolver. Vou resumir aqui. Onde tem boa vontade, vai desenvolver. Irmãos, a gente só vai desenvolver as coisas se a gente tiver boa vontade. Você pode fazer alguma coisa, mas se você tiver má vontade naquilo que você estiver fazendo, irmão, não vai render. Você não vai produzir. Entendeu? E você só produz se você tiver boa vontade. A serva do Senhor, ela faz um comentário em parábola de Jesus. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Às vezes, irmão, a gente tem boa vontade para fazer as coisas e você faz servindo, entendeu? E esse servir, isso aí é uma coisa maravilhosa. Agora, quando você não tem boa vontade e você faz o negócio de má vontade, é triste. E esses servos ali, quando apareceram ali na frente do teu Senhor, foi cada um, entendeu? Com alguma coisa para falar. E quando o primeiro aparece ali na presença do Senhor, e ele fala, servo bom e fiel, entendeu? Assim, entra no gozo do teu Senhor. Ao segundo, servo bom e fiel, entra também no gozo do teu Senhor. Mas, irmão, o terceiro é lamentável, é triste, onde ele foi tirado o seu dom e onde foi colocado ele. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Porque, assim, já pensou, irmãos, se a gente, aquilo que Deus coloca à nossa disposição, então, assim, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos servir com o melhor que nós temos, possamos realmente fazer ser um bem aí na igreja e na vida dos irmãos. Amém. Obrigado, Romário. Vamos fechar aqui a rodada, fazer uma pergunta para o Enoque e uma para o pastor. Depois que eu perguntar para eles aqui, vou pedir para todos permanecerem, para cada um fazer aquela parte final da sexta passada, cada um fazer um convite para a pessoa estar conosco na igreja, tá bom? Antes, porém, desse apelo individual aí, queria saber, Enoque, nós falamos bastante aqui sobre a questão dos dons, como desenvolvê-lo, e pode acontecer de alguém desenvolver muito bem
Queria só que você fizesse aqui mais um arremate com a questão agora do cuidado que a pessoa tem que ter para não se orgulhar, para não achar que aquilo é algo que torna ela acima dos outros, desmerecer aquele que não tem o dom. Como que você vê esse cuidado importante aí, Enoque, para com relação com o orgulho, né? A grandeza de si mesmo? Essa é uma questão muito importante, viu, David? Inclusive, eu acho que nós, como liderança, também temos que tomar cuidado até com, eu não diria o elogio, mas com o excesso de elogio. Eu tinha um professor no EDESA e ele não gostava de elogiar, porque ele dizia assim, toda vez que eu tive as experiências como professor, os meus alunos, eu via que o elogio acabava estragando o indivíduo. Então, assim, até na hora de você elogiar o indivíduo, você tem que tomar o cuidado para não tornar o que a gente chama do estrelismo, né? E aquele estrelismo subir para a cabeça do indivíduo achando que ele é mais importante do que aquele a quem ele deve glorificar. Porque tudo que nós fazemos é com o objetivo de glorificar a Deus. E no momento em que você acha que você está muito bem na fita, lamento informar, você já recebeu o seu galardão. Duro isso, né? É duro. Porque aí, amigo, se você está usando o seu dom para se auto-glorificar, você já recebeu o seu galardão, você acabou o céu para você, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Somos criaturas com o objetivo de adorar e glorificar a Deus. Enquanto fazemos isso, estamos ainda por receber o nosso galardão, que é o reino dos céus. Mas quando nós nos autogloriamos, nós fazemos algo muito parecido que Lúcifer tentou fazer lá no início, que é trazer glória para si. E aí ele recebe o seu galardão. Então, o que você quer receber? E um único detalhe mais, David, antes de encerrar, que eu gostaria só de frisar a questão dos dons também, porque tem gente enterrando os dons. Vejam, todos receberam dons. Ninguém ficou sem dom. Então, todos nós temos algum dom. Se você não desenvolve o seu dom, amigo, cuidado. Porque se você não desenvolve, mesmo que você tenha um único dom, se você não desenvolve, até esse dom que você tem vai lhe ser retirado. É o que diz lá o texto sagrado. O que tem por quê? Porque desenvolveu. Então, até o que ele tem vai desenvolver mais. Ele vai ser acrescentado. O que não tem, até o que tem vai ser tirado. E isso é em todos os aspectos da vida, inclusive o financeiro. A irmã Ellen White, lá no Maior Discurso de Cristo, ela diz que quando Jesus ensina lá para nós não andarmos ansiosos, ela diz que isso tem a ver com aquele que está desenvolvendo o dom, com aquele que está trabalhando para a obra de Deus. Porque aquele que não está trabalhando para a obra de Deus, não está desenvolvendo os seus dons para glorificar a Deus, aí esse tem que andar ansioso mesmo, tem que ficar preocupado. Mas a falta de ansiedade, aquela paz que só Jesus pode dar, é para aqueles que estão desenvolvendo os dons para glorificar o nome de Deus. Amém. Amém. Muito bom, Enoque. Pastor, diante do que nós estudamos, como que o senhor avalia aí o estudo dessa semana e as suas palavras finais para a gente fechar o tema do estudo dessa semana? Pastor, o senhor está falando? Então, não estamos ouvindo. Ainda não, pastor. Ainda não. Tá, ok. Então, amigos, nessa semana nós estudamos aí sobre os dons
Deus tem um plano, Deus tem um propósito intencional para que a igreja seja abençoada. Quem já sabe ensinar quem não sabe, quem está chegando buscar desenvolver para aprimorar, para que a igreja seja edificada e também para a sua própria sobrevivência espiritual. E o dia que estiver fazendo bem, como Enoque acabou de dizer, também não se orgulhar. Diante do que nós estudamos aqui, com certeza agora a obra Deus fará em nossa vida se nós permitirmos. Vamos então para a nossa última rodada, e nessa última rodada a gente aproveita aqui para cada um fazer um apelo, um convite, um chamado para aqueles nossos irmãos e amigos que ainda não estão indo na igreja presencialmente. Vamos começar aqui pelo Romário. Romário, faça o seu convite aí para os nossos irmãos estarem conosco na igreja. Irmão, eu queria fazer o convite, já também fazendo a citação aqui do autor da lição. O servo infiel desperdiçou sua oportunidade de servir e acabou perdendo a capacidade de servir. Então, assim, a você, irmão, amigo, visitante que queira ir ao templo, você será bem-vindo ali. E fica aí o convite. Deus tem um dom para você, Deus está te dando uma oportunidade para que você vá ali usá-lo a serviço do Senhor. Amém. Obrigado, Romário. Pastor Luciano, seu convite. Pastor. Ok. Enquanto o pastor acaba de ajeitar ali os detalhes técnicos, irmão Madison, faça o seu apelo aí, por favor. Que lição maravilhosa, irmãos. Quanto especial é a gente participar de uma lição dessa e ver que o Espírito Santo é um Deus tremendo, maravilhoso, que nos ama tanto e quer nos salvar. E eu gostaria de fazer um convite assim, especial para os irmãos que estão com dificuldade de estar retornando para a igreja, de estar congregando. O Espírito Santo vai fortalecer. O Espírito Santo vai te reavivar, vai dar uma renovação na sua vida para que você fique mais forte, espiritualmente mais preparado para essas grandes dificuldades que nós já estamos vivendo e que virão pela frente também. Então, se apegue com Deus, congregue e Deus estará com você em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Nos vemos lá amanhã em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Léo, seu momento, Léo. Faça o seu convite aí para aquelas pessoas que ainda não estão conosco presencialmente. Oi, David. Eu queria falar primeiro que, para mim, uma alegria imensa participar dessa classe. Dizer que essa semana a lição foi muito especial, como tudo, sempre foi, né? Mas, assim, falou bastante, aprendi bastante. E eu acho, David, que a maior dificuldade dos irmãos voltarem à igreja, os cultos, é a questão da segurança. A gente fica com medo, né, de voltar para a igreja e ter algum problema de saúde. Eu quero destacar e elogiar aí a direção da igreja, o cuidado que a igreja tem tido com relação à higiene, né? As pessoas que não estão vindo para a igreja por questão de medo, eu digo que, assim, pode ir para a igreja, porque lá é seguro, lá é tratado com cuidado, tem álcool gel, tem, sabe, todo o processo de orientação. Então, eu digo assim, deixa esse convite, venha para a igreja, porque além de ser fortalecedor a parte espiritual, e é segura, é um lugar muito seguro, tá bom? Obrigado, Léo. Agora, Enoque, sua vez, amigo. Benção. Todos já ratificaram, né? Que lição deliciosa, né? E tem uma nota da lição de sexta-feira que eu gostaria de encerrar com ela, dizendo assim, o reconhecimento de que cada um de nós é um membro valioso e necessário ao corpo de Cristo, é um pensamento unificador. Todo membro da igreja é importante para o cumprimento da missão de Cristo.
cada um foi dotado para o serviço. Amigo, amiga, irmão, irmã, o meu apelo é para que você vá para a igreja, porque lá você vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso e vai desenvolver o seu dom. Você, mesmo que não tenha nenhum cargo, é de uma importância incomensurável para a nossa igreja. A igreja, ela só tem voz quando você está lá. Mesmo que você esteja lá para ouvir como ouvinte, como a ovelha que está aprendendo e está em desenvolvimento, você tem um valor enorme para a igreja. Ela só pode, a igreja só tem voz quando você está lá. Então, meu desejo é que você esteja lá para que Deus possa ser glorificado através da sua presença. Amém. Pastor Luciano. Está me ouvindo agora? Agora sim, por favor, faça... Mas eu queria sair 2 vezes aqui para poder voltar. Pode falar. Queríamos que o senhor fizesse aí as suas palavras finais sobre a lição e também o convite para os nossos irmãos estarem conosco presencialmente nos cultos na igreja. Muito bem. É que não basta apenas ter dons. Lá em Mateus 7, 23 a 25, mostra de pessoas que tiveram dons e estavam perdidas. Eles falaram assim: Senhor, nós não curamos, nós não expelimos em teu nome. E Jesus vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim. Juntamente com os dons vêm os frutos do Espírito, né? Que é o dom maior. Esse é o que eu queria deixar para vocês. E para a igreja, eu queria dizer para vocês, irmãos, que você faz toda a diferença. Quando você não trabalha, quando você não desenvolve o seu dom, é como um corpo que não utiliza um braço. Né? Vai fazer uma diferença muito grande. Sem contar que quando você não faz sua parte, você estará sobrecarregando outras pessoas. E de forma carinhosa, eu diria assim: se você quer matar seu pastor mais cedo, só não fazer nada. Quer matar os anciãos mais cedo, não faça nada na igreja. Mas eu sei que você não quer que seu ancião morra mais cedo, né? Nem seu pastor. Você vai fazer sua parte. E assim, todos fazendo sua parte, o corpo vai fazer, cada um vai desenvolver seus dons. Em nome de Jesus, essa obra, Jesus voltará porque cada um fez sua parte e desenvolvemos os nossos dons, né? Que Amém. Deus os abençoe. Amém. Eu também queria dizer que a lição dessa semana foi tremenda. Ela nos ensina a discipular, ela nos ensina a ser humildes, ela nos ensina muitas e muitas lições, como já foi aqui explanado. Mas eu queria também fazer o meu convite para os amigos que estão conosco, que estão nos acompanhando, para que você esteja conosco. Nós precisamos da sua presença lá e você também precisa. Quanto mais você for à igreja, mais Deus pode te usar, te capacitar e te enriquecer. Eu queria dizer que nos últimos cultos, nós temos tido muitos visitantes conosco. E alguns no Vale da Decisão. Agora, Amém. As pessoas que não conhecem a Cristo estão chegando e os que já conhecem, que já desceram nas águas, não estão conosco. Olha que situação inversa que tem acontecido. Portanto, venha, meu amigo. A sua vida espiritual precisa passar pelos átrios do Senhor. É uma necessidade. E um outro aspecto, a nossa vida espiritual não é só a vigilância. Isso a gente já tem feito. A outra parte da vida espiritual chama confiança. Confie que Deus vai te proteger. Porque se você ficar achando que é só sua profilaxia, só sua higiene, aí é uma ilusão. Aí é salvação pelas obras. Então, quero te chamar para a salvação pela fé. Confiar que Deus também pode te proteger para um propósito espiritual. Para que outros também sejam influenciados. Amém? Encerrando, então, queria pedir para que o pastor orasse. Concluindo, pastor, esse estudo dessa semana, por favor. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo maravilhoso estudo de Tua Palavra, porque através da Tua Palavra nós aprendemos que Tu és o doador de todos os dons, Teu Santo Espírito